Já parou para se perguntar o que configura, o que caracteriza um bom perfume? Porque preferências pessoais sempre entram em voga, né? Cada um tem uma preferência. O que é bom para você pode não ser bom para mim e vice-versa. Por isso que é importante a gente discutir meio que tecnicamente ou tentando de forma lúdica, de forma específica, traduzir algumas informações para a gente entender o que faz um perfume ser bom ou não. E ao longo desse vídeo eu quero discutir esse assunto com vocês aqui, que é bem divertido, educativo, e vamos citar alguns exemplos aqui para deixar o vídeo ainda mais enriquecido de informações para te ajudar aí nas suas escolhas, certamente. Então, antes da gente começar a falar sobre isso, já quero pedir aquele favorzinho de sempre para vocês, né? Já sabem quais são? Pois é, fique até o final, não percam um segundo desse vídeo, deixe o seu like, o hypar, que são muito importantes, sabe para quê? Para o YouTube sempre recomendar novos vídeos para vocês. Além de se inscrever no nosso canal, que é de graça, não dói, participar do clube de membros também, que tem coisas exclusivas só para vocês. E também ficarmos cada vez mais relevantes aqui na plataforma. Dito isso, siga nossas redes sociais também, todas elas estão listadas aqui, como @AdrianoIndica. E se quiser receber ofertas e promoções perfumadas todos os dias na palma da sua mão, participe do nosso grupo de ofertas, link na descrição e no comentário fixado também. Então, sem mais delongas, vamos entender o que faz um bom perfume. Para quem não sabe, perfumaria e música estão diretamente conectadas. Que coisa estranha, né? O que tem a ver música que a gente escuta com perfume que a gente sente cheiro? Como que a gente conecta olfato com audição? Que sentido faz isso? Pois bem, galera, vamos entender algumas coisinhas aqui sobre conceitos. Assim como as músicas, os perfumes contêm notas. Nas músicas, notas musicais. Se você tem 3 notas, você cria um acorde, não é? Nos perfumes também, com 3 notas, você consegue criar um acorde do que você quiser. Um acorde chypre, um acorde floral, um acorde amadeirado. Esses acordes, inclusive, são muito utilizados na perfumaria moderna. Até para não ter o cheiro de uma nota específica e sim criar algo novo para destacar dos demais, porque o mercado é bem concorrido. Então os acordes são uma excelente pedida, uma técnica bem utilizada aí pelos perfumistas que vai muito bem e eu gosto bastante, bem obrigado. Então, como uma boa música, nós temos ali também a presença de acordes dentro ali de uma escala específica, né? Por exemplo, uma música na escala de dó. Temos o dó, ré menor, mi menor, fá, sol, lá menor, um sol com baixo em si. Isso pra gente dar um exemplo bem claro mesmo, tá? Simplificado ao máximo. A gente poderia estender bem mais. Eu sei que tem um monte de músico aqui que me assiste que vai querer me dar aula sobre isso, mas eu estou falando do básico, só para a gente entender facilmente aqui. Então, dentro de uma escala, nós temos alguns acordes. E na perfumaria, as escalas são substituídas por famílias olfativas. E dentro dessas famílias olfativas, nós temos as notas e os acordes também olfativos. E aí, fazendo um paralelo entre perfumaria e música, nós conseguimos enxergar com um pouco mais de clareza como poderíamos encontrar um perfume perfeito, um perfume que seja bom de fato. Vamos excluir em um dado momento o nosso gosto pessoal. Vamos avaliar tecnicamente o que é bom, o que não é, ou o que poderia ser bom, etc. Uma música, por exemplo, o que faz uma música ser boa? Geralmente, harmonia, não é? Uma música harmônica, ela vai muito bem para os nossos ouvidos, né? A gente escuta, nós não nos cansamos dessa música. Ela pode ter 2 minutos, 3 minutos, 5, 10. Se tiver harmonia, se for bem feita, ou até mesmo bom e velho arroz com feijão, mas feito direitinho, não tem problema nenhum. E independente disso, nós conseguimos identificar ali, de repente, até nas músicas mais antigas, alguns tons identitários. Músicas que marcaram a época e até hoje são sucesso. Exemplo, eu sou fã desde criança da música Hotel California dos Eagles. Entra ano, sai ano, e eu escuto sempre com o mesmo entusiasmo, desde quando eu tinha meus 2, 3 anos até hoje, 40. Gosto da música e sempre encontro, toda vez que eu escuto, algo diferente que eu poderia incrementar, de repente, tocando ali em um final de semana, no meu violão, na minha guitarra. Eu sempre vejo algum arranjo ali que faltava quando eu escutei da última vez. E é interessante porque é uma música que eu acho que todo mundo conhece, né? Mas mesmo assim, é uma música antiga e até hoje ela é icônica. Que coisa impressionante, né? Em contrapartida, as músicas atuais, elas são cada vez mais parecidas umas com as outras. Por quê? Porque precisa vender, não existia aquela paixão, aquela coisa que existia nas músicas de antigamente. Hoje, as pessoas criam as músicas mais voltadas para um público massivo que consome e são músicas praticamente esquecíveis. De repente, um clássico de 2, 3 anos atrás, dificilmente você vai se lembrar. Eu digo clássico, voltado para músicas nacionais, por exemplo, ou até mesmo uma música internacional. Se você parar aí por 3, 5 segundos e tentar se lembrar de alguma música que você escutava há 3 anos atrás, dificilmente você vai lembrar.
vai precisar de um pouco mais de tempo aí, né, para pensar, ou de repente usar o bom e velho Google, né, para saber, poxa, o que tinha de hit há 3 anos atrás. Pois é, né, gente? Isso é só para a gente entender como que funciona aí esse mercado musical. Então, gente, essa é uma particularidade minha, só para exemplificar aqui, para vocês entenderem com um pouco mais de facilidade. Eu tendo as minhas preferências musicais e como que isso norteia as minhas futuras escolhas. Disse aqui do rock. Então, normalmente eu posso fazer o que para conhecer bandas novas? Eu abro lá o Deezer, eu não uso o Spotify não, eu tenho o Deezer, tá? Acho até melhor, ou por que não dizer bem melhor do que o Spotify. Minha opinião, hein? Vou lá nas preferências por estilo. Então tem as bandas que eu gosto, o estilo musical, vou lá selecionando. Aí cria esse compilado, essa coxa de retalhos, e o próprio aplicativo começa a me recomendar bandas correlatas ao estilo musical que eu estou ouvindo. Olha que legal. Numa dessas aí, conheci um monte de banda legal que eu nem fazia ideia que existia. Ouvi uma música, gostei, baixei uma, baixei duas, baixei 10, de repente baixei o álbum inteiro de várias outras aí, enchendo o armazenamento do meu telefone com muita banda legal. Então por aí acho que ficou claro, né, galera? Eu tenho as minhas preferências. Consequentemente, nas pesquisas acabo recebendo recomendações de músicas ou de bandas no estilo musical que mais me apetece. Show de bola até aqui? Pois bem, esse é um paralelo musical e aqui nós temos o paralelo das músicas que segue exatamente o mesmo caminho com o mesmo conceito. Trocam-se as palavras, mas o conceito de destino é o mesmo. Eu tenho uma preferência olfativa, eu gosto dela e fatalmente vou pesquisar perfumes que sejam naquele estilo para que até mesmo os próprios sites, os próprios especialistas, até mesmo catálogos perfumados como o Fragrantica que a gente conhece aí, que muita gente conhece. Quem não conhece, recomendo que conheça, tá, gente? É de graça, é bem legal. Tirando alguns comentários nonsense total, ainda vale a pena. Então você começa ali a definir uma estrutura olfativa. Cara, se eu sou fã de fugi aromático, quais outros existem nesse estilo para eu experimentar? Então você vai pesquisando. No próprio Fragrantica tem. Se você gosta desse, também vai gostar de. Aparece 1, 2, 3, 5 perfumes. Você clica, lê, bate aquela curiosidade. E aí, como perfume é diferente de música, você não vai escutar. Você vai ter que sentir o cheiro. Aí você vai na loja ou compra no escuro. E aí você decide bem da sua vida o que fazer com esses perfumes. O que eu sempre indico é experimentar antes de comprar. Se não tiver acesso às fragrâncias, um decantezinho de volume mínimo já é suficiente. No máximo 2 ml aí tá safe demais, não precisa mais do que isso. Pois assim você conhece muita coisa boa e leva um acervo bem interessante para sua casa, para até depois descobrir ou redescobrir o seu estilo olfativo. E como dito, músicas harmônicas acabam sendo mais agradáveis e transcendem o tempo, assim como os perfumes também. E músicas que transcendem gerações que até hoje a gente escuta. Se você não é do rock, eu vou pegar um exemplo simples que eu acho que todo cidadão brasileiro deve conhecer aqui, que é Evidências, né? Pois é, Evidências é o segundo hino nacional, correto? É mais ou menos isso, galera. Gostando ou não, Evidências é praticamente uma música que todo mundo conhece, que é um hino nacional moralizador, inclusive, né? Pois bem, se você conhece Evidências, é aquela música que você já escutou ela há 20, 30 anos atrás e até hoje, quando você escuta, você tem ali, de repente, as mesmas sensações, vibrar e cantar com a alma e o coração. Pois é, falar de Evidências é mais ou menos falar de perfume também. É uma música que tem tempo e até hoje ela toca, até hoje ela agrada e até hoje ela faz o imaginário das pessoas. Sejam aquelas mais velhas como também os mais jovens que ficaram conhecendo a música por algum motivo, de repente os pais ouviam, os avós ouviam, então elas conheceram a música através de alguém e acabaram repetindo aí alguns padrões, alguns costumes, como ouvir Evidências, por exemplo. Isso é bem legal porque nós conseguimos definir ou incorporar um pouco da cultura de outras pessoas do nosso seio familiar. Na perfumaria, mesma coisa. Então, gente, olha, para não estender demais e a gente compilar um pouco dessas informações a respeito de músicas e perfumes, vamos entender o contexto harmônico da coisa. Harmonia existe em música, harmonia existe em perfumaria. Um perfume harmônico, ele entrega, pelo amor de Deus, esqueçam desempenho. Desempenho não é harmonia, tá? Notas de cabeça, corpo e fundo de uma maneira muito tranquila e equilibrada. Você percebe a evolução do perfume à medida que o tempo passa. Você borrifa e tem ali uma sensação de perfumação muito agradável. É um perfume que não excede num ponto e nem falta no outro. Então ele tem ali as notas muito bem encaixadas e você se sente bem e confortável
a maior parte do tempo, ou por que não dizer o tempo todo também, né? Isso vale para as músicas também, tanto que você escuta as mesmas músicas por anos e dificilmente a gente escuta música ruim, não é? Para perfume, mesma coisa. Tem gente que às vezes exagera um pouquinho nas borrifadas, é aquele cheiro excêntrico demais, numa ocasião que não tem muita necessidade, de repente alguém vai na academia, tá calor, passa aquele perfume forte. Na mesma proporção que você tá num ambiente ali que é reduzido, tá com a música muito alta, o barulho atordoa, o excesso geralmente atordoa. Se não tiver como vazar esse excesso, aí nós temos um problema. E, consequentemente, esses excessos, eles configuram uma desarmonia, um desequilíbrio. Academia com perfume forte é um desequilíbrio total. O ambiente sossegado e pequeno também, com a música muito alta, também é um desequilíbrio total. Aquele apartamento pequenininho de 42 metros quadrados, com 5 pessoas dentro, 2 cachorros e música alta, gente, não tem como dar certo. É um desequilíbrio total e não tem como você ficar ali são num ambiente desse ali. É loucura. Vai chegar um dado momento que aquilo ali vai te saturar tanto que você quer sair correndo e procurar um lugar que você fique ali isolado no meio do nada, sem escutar barulho de nada, a não ser talvez o canto dos pássaros. Então, por isso que é importante a gente entender esse conceito de harmonia. Músicas harmônicas transcendem gerações, assim como os perfumes harmônicos também. E se você tem uma fragrância que ela te agrada, seja ela mais simples, seja ela mais elaborada, de repente um tanto quanto excêntrica, mas que exista harmonia, que faça sentido, que seja como uma música tipo do Dream Theater, que eu inclusive sou fã, com 795 acordes, com muita virtuose, com muita gente boa, aquela coisa maluca assim que você fica assim, gente, como é que os caras conseguem enfiar tanta nota dentro de uma música só, né? Não tem cabimento um negócio assim. E os perfumes também. Então, por exemplo, eu tenho aqui o querido Sauvage. Sauvage da Dior é uma fragrância fougère aromática e ela é relativamente simples. Um perfume que agrada a maioria das pessoas, assim como uma música popular, tem notas de bergamota, lavanda, olíbano, patchouli, sabe? Então, dificilmente desagrada. É um cheiro limpo, é um cheiro que foi feito para agradar a maioria e transcender gerações ao longo dos tempos. Tanto que é um perfume que já tem mais de 10 anos de lançado e permanece atual, tanto para a minha geração quanto para a geração atual também. Agora, pegando um perfume que também é extremamente harmônico, equilibrado, só que mais complexo, não tem notas tão simples como o Sauvage, por exemplo, é um Tom Ford Noir Extreme. Isso aqui já é uma fragrância bem mais refinada, requintada, porém, desde a hora que você passa, você percebe que é um perfume oriental, um perfume que tem cheiro de sobremesa, ambarado, só que mesmo com tantas notas e tanta complexidade, você percebe que existe um desafio ali, mas é um perfume que agrada. E ele é extremamente harmônico desde a primeira borrifada até o seu último ato na pele. Com uma boa música estilo do Dream Theater, né? Que são muitas notas, muita coisa maluca, insana, só que com harmonia, com técnica e muito bem feito. Um outro exemplo de perfume que é até mais complexo de notas e ainda assim é uma fragrância incrível. Podemos pegar aqui o Bahar de Spirit of Dubai. Cara, é um dos perfumes mais complexos que eu já senti e na prática é um cheiro muito camaleão. A cada dia que você passa, você percebe uma nuance diferente. Assim como eu disse lá atrás o exemplo de Hotel Califórnia, né? Mesmo ouvindo essa música já milhões de vezes, eu ainda percebo que tem alguma coisa que eu não tinha percebido da última vez. E o Bahar é exatamente assim, um perfume diferente, rico em notas e que em um dado momento vai te fazer perceber algo diferente e isso é muito legal. Mas ao mesmo tempo tem muita harmonia e é show de bola. Na mesma proporção tem aquelas fragrâncias mais excêntricas que de repente elas são feitas só para ter excesso de projeção e excesso de fixação. Vou pegar aqui, mas não é crítica porque, gente, tem gosto para tudo. Os perfumes mais antigos da Sapient Eye é um exemplo, tá? Você pega ali o perfume como o Heroin, Black Heroin, cara, são fragrâncias muito exageradas, muito marcantes, com 2 borrifadas você tem ali uma projeção nuclear e o perfume fixa na sua pele praticamente uma semana, nem esfregando com bucha ele sai. E tem gente que gosta disso mesmo, gosta do balacobaco, gosta do barulho e fica sabendo disso e vai lá e compra o perfume independente se ele é cheiroso ou não. Tá agradando ou não tá agradando, não me interessa, eu quero é causar. Sim, tem gente que gosta desse estilo, tem gente que se sente bem com fragrâncias assim, que se elas não chegarem meia hora antes dela ir embora 2 horas depois, não faz sentido. Tem gente que é assim, tá tudo bem, mas não significa que esse perfume seja bom. Assim como as músicas, existem gostos e gostos. O que define um bom perfume, na minha opinião, e para a maioria dos casos, é a harmonia. É aquele cheiro que se encaixa, que tem equilíbrio e que consegue transitar em vários lugares. Esse, para mim,
é o melhor perfume que tem, ou faz parte dos melhores perfumes. No caso do Sauvage aqui, é um perfume que entra em qualquer lugar, um perfume que se encaixa em qualquer lugar, seja calor, seja frio, seja Europa, seja América do Sul, seja o deserto africano, seja também os polos árticos que temos no mundo, né? Não importa. É um perfume que consegue fazer bonito em qualquer lugar. Esse, por exemplo, aqui não é um perfume que ficaria bem em qualquer clima. Aqui, por exemplo, em pleno inverno, dia 23 de julho, voltou a fazer calor aqui em BH, é um perfume que eu não usaria hoje. De jeito nenhum, eu passaria mal com ele, ficaria até suando, com dor de cabeça enjoado, porque é uma fragrância mais pesada que não combina com calor. Já um Sauvage, por exemplo, funcionaria muito bem. Então, galera, para vocês escolherem os melhores perfumes do mercado, escolham primeiro fragrâncias que sejam mais harmônicas, mais equilibradas, cujos cheiros eles te agradam, te impressionam o tempo todo e que vocês gostariam de sentir esse cheiro por mais vezes, porque se de repente você testa um perfume que ele é bem complexo, mas ele é um cheiro que te deixa assim nas nuvens, mas por ser complexo demais, você empolga só com os primeiros momentos desse perfume. Aí depois que o tempo passa, você percebe que ele não é um perfume tão usual, ele pode pesar aí o seu dia a dia, aí já não faz muito sentido, não é um perfume equilibrado, não é um perfume harmônico e você vai ter pouca ocasião para usar. Logo, foque em fragrâncias que sejam fáceis de usar e fáceis de agradar. Começando por aí, você vai ter perfume para o resto da sua vida. Se quiser inovar depois e ter um perfume diferentão para cada ocasião, pode também, não tem problema nenhum. Mas os perfumes coringas, os perfumes assinaturas, os mais harmônicos, eles têm o seu lugar, sempre tiveram e sempre terão. Em caso de dúvida, se eu puder ajudá-los, estamos à disposição.